Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy. O Flamengo venceu o Remo por 3-0, a gente pôde ver nitidamente, né, uma evolução de alguns jogadores do Flamengo, e a gente fala individualmente mesmo, né, tecnicamente atuaram melhor. A gente viu o comportamento do Flamengo diante de um cenário diferente de jogo, embora o Remo tentava sair um pouquinho e tal, mas, né, um pouquinho mais defensivo. Como é o comportamento do Flamengo? Quais são os indicativos ofensivos, né? Quais caminhos o Flamengo tenta buscar quando ele tiver mais esse jogo, né, de um time atacando o tempo inteiro e o outro só defendendo? Fala muito importante do Leonardo Jardim na coletiva. O Leonardo Jardim está deixando claro qual é o perfil do jogo que ele quer do Flamengo, o que ele está exigindo dos jogadores. Ele até fez a crítica e depois fez o elogio aos atletas. A gente vai passar por essa declaração do Leonardo Jardim. E o mais importante no final disso tudo, a conquista dos 3 pontos. O Flamengo vai encostando ali no bloco, né, da frente do campeonato. Tem um jogo a menos do que São Paulo e Palmeiras. Então tem tudo aí para já, quem sabe, nas próximas rodadas, o Flamengo já está no seu lugar, né? No seu lugar. Sejam todos aí muito bem-vindos, vamos falar sobre essa vitória do Flamengo. O amigo que está passando por aqui, diariamente, a gente fala sobre o nosso Flamengo, trazendo informações, notícias, análise e opinião. Então, deixa sempre aí a sua curtida, que é muito importante. Se você puder hypar os nossos vídeos também, usa o hypar, que é gratuito, né? Você pode ajudar a gente ao YouTube sempre poder compartilhar e a gente ter mais, o nosso conteúdo ter mais acesso, a gente crescer por aqui, tá bom? Muito obrigado aí pela moral de vocês. Vamos falar de organização do jogo, né? Passa muito pelo lado esquerdo. Samuel Lino foi um desses destaques individuais, né? Samuel Lino mostrando agora, né, ainda muito recente e um pouco número de jogos, mas mostra ali um começo, cara, de quem sabe, ó, conta comigo, hein? Eu posso fazer aqui um jogo talvez seja importante pro coletivo, ó. Tô melhorando aqui. Como a confiança é importante, né, pro atleta, e as coisas começam a caminhar bem melhores, né? Sem dúvida nenhuma. E aí lá no setor pelo lado esquerdo, se o Samuel Lino jogava anteriormente com o Felipe, bem aberto pelo lado, né, tendo bastante esse embate com o lateral direito, jogando praticamente sobre a linha lateral, ele agora, além de fazer isso, ele também pode ter essa liberdade de cair um pouco mais para dentro, fazer o tal facão. O Leonardo Jardim tem falado muito sobre isso. Ele falou, eu vou até trazer mais à frente, se você acha maneiro, deixa o seu comentário aí. Pô, Godoy, traz esse tipo de vídeo tático, vai ser interessante. Ou se você acha, pô, Godoy, não precisa não, deixa rolar, tal. Porque ele tem falado muito sobre as diagonais desses caras que trabalham pelos lados para pisar dentro da área, tá? Mas é um outro assunto, não quero falar sobre isso não. E aí, ele caindo por dentro, o Alexandro vai naquele corredor, então, mais externo, né? Então é aquilo, se o corredor mais próximo da linha lateral é o corredor 1, o corredor ao lado é o 2, o central é o 3, vamos dizer assim, o Lino joga no 1, às vezes cai no 2 e eventualmente está no 3. E o Alexandro vai para o 1, e aí vai explorando, né, na vertical, né, no comprimento do campo, o lateral esquerdo fazendo isso. Então aqui dá para ver bem isso aqui, dá para ver bem. Alexandro mais aberto e o Lino mas por dentro, no período que o Flamengo tá tentando sair jogando, a gente vê ali que o Remo, né, tá na sua postura bem defensiva. E aqui já muda, pois aqui já tem a movimentação, ó. O Lino está caindo para dentro, a movimentação dele tá indo para dentro, então ele tá saindo de fora para dentro, e automaticamente o Alexandro vai ter aquele espaço. Porque o lateral da ultrapassagem, se tiver um companheiro, não tem como ter jogo, pô. Vai ter né, eles vão bater cabeça. Então o cara vai cair para dentro para ele ter esse espaço. E a gente está vendo justamente esse movimento. E esse movimento ele pode vir a ser interessante, pois o Lino de fora para dentro, ele pode atrair o lateral oposto. Se o Flamengo, por exemplo, pega uma equipe que marque individualmente, onde a referência defensiva do adversário vai ficar acompanhando aonde o jogador do Flamengo está, ele vai atrás, nesse movimento, o lateral direito vai junto com o Lino. Então o Lino arrasta esse cara, tira esse cara daquele espaço, e aí o Alexandre, eventualmente, se tem um espaço grande, se for conectado, ele vai ter ali um espaço, tá? Então dá pra entender qual é a intenção, e nesse movimento aqui fica nítido. Assim como é o contrário. Então por isso que a movimentação ela é importante.
O Alexandro tá conduzindo a bola, o Lino está dentro e vai para fora. E aí o Lino vai explorar aquela janela que tem ali, que é entre o lateral direito, que está marcando o Alexandro, e o zagueiro pelo aquele mesmo lado, o zagueiro pelo lado direito. Então aquele espaço, aquela janela é ocupado pelo Lino. Inclusive aqui foi uma jogada do Flamengo, foi uma jogada boa ali do Flamengo, que o Lino fez um cruzamento, quase o Pedro, quase o Pedro conseguiu alcançar e ia ser uma oportunidade boa ali. O Flamengo já estava vencendo por 1-0, né, com o gol do Léo Ortiz de cabeça. Léo Ortiz é um outro jogador individualmente de destaque, outro jogador. É um jogador que tu vê nitidamente que o tempo dele tá melhor de bola. O Léo Ortiz estava sofrendo com o tempo de bola, né, no início da temporada. Fisicamente já vai entrando dentro daquele ideal e aí vira uma consequência, pois é um jogador que tecnicamente tem muito recurso. Então a gente viu já do Léo Ortiz, já vimos, né, no jogo anterior e agora novamente. Tecnicamente melhor, verticalizando mais o jogo, acertando os passes, né, conseguindo participar do jogo de uma forma bem positiva, que estava bem abaixo, desconfiado, correndo para trás, mal, perdendo os duelos individuais. O Léo Ortiz ainda fez o gol dele ofensivamente. Então, é um outro jogador que também, tecnicamente, embora não tenha que se provar, né? O Lino é bem diferente, né? O diagnóstico dos dois no Flamengo é bem diferente. Mas o Léo Ortiz é outro, que, pô, agora já é outro jogador. E vai ser naquele Léo Ortiz que a gente idealiza, que é um jogador muito importante pro tipo de jogo do Flamengo. O primeiro tempo do Flamengo, o Flamengo poderia ter... Aí que tá. Que o Leonardo Jardim chama de posse estéreo, né? Essa troca de passe, ela tem que ser mais rápida. Mas para a troca de passe ser mais rápida, a movimentação também tem que ser rápida. Não adianta o Flamengo ficar pegando a bola, tocando rápido um pro outro, mas se o time não tiver uma movimentação. Tem que acontecer algo. Tem que se mover. Porque senão você vai ficar batendo bola com o companheiro ali, o adversário vai fechar, vocês vão perder a posse da bola. Então, passe, movimenta, passe, movimenta, passe. E esse movimento ele tem que ser mais rápido. Isso é uma mudança grande pro Flamengo. É uma mudança. O Flamengo, com o Leonardo Jardim, não tem tanta manutenção de posse de bola. Tem por uma consequência do jogo e também pelo que o adversário vai fazer. Se o adversário não ficar apertando muito o Flamengo vai ter posse de bola alta, mas de qualquer forma o Flamengo não quer ficar batendo bola o tempo inteiro. É bem diferente do Felipe Luiz. Então, isso não é de uma hora para outra. O primeiro tempo, de fato, o Flamengo tem um momento que fica com essa posse, vamos usar as palavras do treinador Leonardo Jardim, estéreo, é aquela posse que não tem verticalidade, mas aí no segundo tempo as coisas mudam. O próprio treinador do Flamengo, Leonardo Jardim, ele fez uma análise sobre isso dizendo o seguinte: hoje tivemos uma posse de bola estéreo muitas vezes. Trocamos muitos passes, mas não fomos agressivos para entrar no bloco do adversário. Isso proporcionou algumas transições do Remo. Falei isso com os jogadores no intervalo. São muito inteligentes e entraram no segundo tempo e resolvemos o jogo em 15 minutos. Depois de 3-0 por estratégia, rodamos alguns jogadores e tivemos mais posse para gerir o jogo. E aí muda completamente. Agora, tem que ter essa movimentação. Agora, para o time fazer isso, demanda um certo tempo. Porque não é um clique. Não é um clique. É um time que estava condicionado a fazer uma forma, os estímulos e as movimentações elas eram de uma certa forma, e agora quando essa ruptura é um novo modelo, você vai demandar um tempinho para... Mesma coisa ao contrário. O Flamengo vai ser do Leonardo Jardim, vai trabalhar dessa forma. O Leonardo Jardim vai sair, vai vir um novo técnico. Se por acaso esse novo técnico tem uma manutenção diferente de posse de bola do Leonardo Jardim, mesma coisa, o próximo técnico, no início, ele vai sofrer até esse período de adaptação, pois os jogadores vão estar já adaptados, condicionados ao modelo do Leonardo Jardim. Mesma coisa agora, os jogadores do Flamengo fazem o modelo do Felipe, o modelo da posse, dessa manutenção, não é tão ágil essa posse da bola, e agora ele já está querendo essa verticalidade. Então tem esse desliga, liga, desliga e liga, não é de uma hora para outra. Inclusive até do que a gente estava falando sobre o Lino, o gol que o Lino faz parte muito disso, né? Esse mapa de calor que eu mostro para vocês também mostra ele fazendo essa vertical, pisando dentro da área, né? Então a gente vê aqui, ó, o Lino saindo do lado esquerdo e vai conseguindo fazer a tabela por dentro com os companheiros, né? Tem a participação do Pedro, tem a participação do Luiz Araújo, e ele conseguindo fazer essa diagonal. E aí vai lá, chega na área, faz a finalização, tem o desvio, a fase fica melhor, ao desvio a bola entra. Antigamente havia o desvio, batia na trave, acontecia de tudo. Então, sem dúvida. E quem fecha ali o placar pro Flamengo, ainda tem o 3. O Paquetá entra. O Arrascaeta foi mal, né? O Arrascaeta foi mal. O Paquetá entra. Tecnicamente, o Arrascaeta fez o primeiro tempo muito abaixo, errando muito. O Paquetá, perdão, ele entra. E ele entra numa função mais ofensiva daquela linha um pouquinho mais à frente. Depois, o Leonardo Jardim promove algumas mudanças. Ele tira o Jorginho
pois o Pulgar já estava amarelado. Recebeu o amarelo, já está suspenso. E ele coloca o Paquetá para fazer a função do meio de campo, que talvez a gente pode ver Jorginho e Paquetá no próximo jogo. Pois o Pulgar, como eu falei, recebeu o amarelo, tá fora, assim como o Léo Pereira, né? Que também recebeu o cartão amarelo, tá fora do jogo contra o Corinthians. E aí a gente viu o Paquetá trabalhando na base de saída, o Paquetá trabalhando mais no meio de campo. Pode ser que seja um indicativo aí do Paquetá no próximo jogo fazer essa função, né? Então o Flamengo depois fecha ainda com 3-0 com o Luiz Araújo, tendo mais uma vez ali a participação do Pedro, dando números finais, conquistando os 3 pontos e mostrando que alguns jogadores estão reagindo. E isso é extremamente importante para o Flamengo. Um grande e forte abraço. Tivemos o sorteio da Copa Libertadores. A gente vai ter bastante tempo para falar sobre esses adversários. E você sabe que aqui no canal a gente fala individualmente sobre cada um deles, né? Altitude, tradição, futebol argentino. E tem ali a logística, né? Distante, né? Vai pegar ali um time tradicional da Colômbia, bem distante. Enfim, a gente vai falar bastante também sobre Libertadores. Se liga aqui no canal, deixa o seu like, ative as notificações. Até um próximo vídeo. Um forte e grande abraço. Valeu!